gravar. Pronto. Já pode recomeçar. Isso. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, inclusive aqueles que não são rotarianos, que estão aparecendo aqui pela primeira vez, e mais especialmente ainda aqueles que, apesar de não conhecer o tema, já ter ouvido falar, mas não conhece o tema, mas que se dispuseram a ouvir alguma coisa sobre esse tema. Os rotarianos que já assistiram às palestras anteriores sobre as crianças índigo, cristal, estrela azul, diamante e safira, talvez vão estranhar um pouco. Eu não vou entrar em detalhes de cada tipo desse, porque hoje a gente já encontra bastante coisa na internet com relação ao perfil de cada um desses indivíduos. Eu vou ser o mais breve possível, porque nós temos um limite de tempo. Então, para não estourar esse limite de tempo, eu vou procurar ser o mais breve possível. Não vou entrar em muitos detalhes com relação às características desses indivíduos, mas se alguém tiver alguma dúvida, no final, eu acredito que vai sobrar um tempinho, a gente pode conversar, ou se alguém também preferir mandar um WhatsApp para mim, um e-mail, alguma coisa assim, tudo bem, a gente pode conversar sobre isso. Eu acho interessante esse tema porque eu comecei a estudar crianças índigo, cristal e estrela azul, que foram os primeiros que a gente começou a verificar com maior frequência e numa maior quantidade na década de 80. Tá? Eu vou fazer essa observação porque eu não sou médico e não sou psicólogo, então eu não vou falar como médico nem como psicólogo. Eu vou falar com uma pessoa que há mais de 40 anos estuda o tema, pesquisa o tema e se interessa por ele, tá? Assim como tem muitas pessoas que hoje se interessam por ele, apesar de não ser da área médica. Eu fiz formação na área médica sem ser médico, tá? Então, isso é um fato curioso, porque eu fiz terapias de vidas passadas que só era passado para pessoas da área médica, e eu fiz porque a professora entendeu que era possível nesse caso. Tá? Então, lá na década de 80, eu comecei a estudar esses casos que apareciam, e uma coisa que chamou a atenção na época é que a literatura era muito pouca, muito rara. Então, a gente tinha que procurar muito literatura sobre esse assunto. E aí, lá por volta de 83, eu conheci um senhor e ele fazia umas reuniões. Ele era um senhor espiritualista, ele não falava abertamente de religião, mas falava de espiritualidade. Então, os temas dessas reuniões normalmente giravam em torno de religiosidade, não de religião. E um dia ele chegou para mim e disse o seguinte: olha, a humanidade está acordada demais. A humanidade tem que dormir um pouco. Por quê? É dormindo que a gente descobre algumas coisas. E isso me deixou semanas sem entender nada. Até que eu criei coragem, cheguei para ele e disse: vem cá, o que o senhor quer dizer com isso? E ele disse: eu não ia dizer para você, nem para ninguém, o que isso significa. Porque todas as vezes em que eu tentei passar isso para alguém, não foi à frente, porque as pessoas não têm paciência e não conseguem esperar o tempo necessário para que isso que eu vou te contar aconteça. Os meus maiores aprendizados durante a minha vida, e ele já era um senhor de seus 78, 80 anos, tá? E ele disse: o meu maior aprendizado na vida não foi nos livros, inclusive ele era dentista, tá? Ele falou: não foram nos livros, não foi nos livros que eu consegui. Eu consegui através dos sonhos.
E aí eu achei interessante quando ele falou isso, porque eu disse, pô, mas peraí, se a gente está dormindo, o que, que o sonho tem a ver com isso? E ele disse, olha, tem tudo a ver, desde que a gente use as técnicas corretas. E aí ele disse, olha, eu vou passar isso para você, existe mais de 90% de chance disso não ir à frente. Por quê? Talvez você não queira esperar tanto tempo para que isso aconteça. Então, pode ser que daqui a algum tempo você desista. Mas eu vou te dizer, se você for até o final, você consegue, através dos sonhos, resolver vários problemas. E aí, eu comecei a seguir a técnica que ele usava. Na época, não tinha nada escrito sobre isso. Era algo que era passado meio que de boca a boca. Então, ele me disse como é que era a técnica e eu comecei a utilizar a técnica. Ele disse, olha, se você se interessar mesmo, vai levar uns 6 meses para você conseguir um resultado. E interessante que todo dia eu fazia exatamente como ele tinha falado, né? No final de 3 meses, começou a acontecer, ou começaram a acontecer coisas meio que estranhas com relação a isso. Por quê? Eu comecei a verificar que aquilo que eu estava programando estava acontecendo através dos sonhos. Como é que era isso? Eu ia dormir, colocava um caderninho do lado da cama, com um caderninho sem pauta, com um lápis. Por que sem pauta e com lápis? Porque a técnica que ele usava era de reescrever o sonho antes mesmo de abrir os olhos. Porque, segundo ele, quando você abria os olhos, parte do conteúdo era perdido. Então, eu comecei a usar essa técnica fielmente como ele havia determinado. E comecei a fazer programações desse tipo. Programações como? Então, se eu tinha alguma coisa que eu não sabia como resolver, o que eu fazia? Ia lá no caderninho e colocava o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até que lá pelo quarto, quinto dia, eu sonhava não sonhava com o problema, eu sonhava com a resolução do problema, o que é melhor. E aí eu comecei a ficar animado, porque isso começou a cada vez acontecer com mais frequência. Então, eu entendi que era possível, sim, você resolver alguns problemas através dessa técnica, e passei a usar no dia a dia. Nesse meio tempo, eu já estava, inclusive, estudando sobre essas crianças especiais, que a literatura antiga, inclusive, já falava alguma coisa. Porque uma coisa que a gente esquece é que a civilização ela não caminha em linha reta, ela caminha em ciclos. E você não tem uma coisa linear no caminhar da civilização. E sim, você tem ciclos onde você tem uma onda e logo depois aquilo diminui um pouco para lá na frente recomeçar, basicamente do ponto que parou atrás. Tá? E esse caminhar da civilização ele já é contado há muitos séculos, há milênios, inclusive. E o que chama a atenção é que, de tempos em tempos, a gente tem um pico muito grande com relação a essa evolução da civilização. Então, que picos são esses? Por exemplo, a gente tem o surgimento, no seio da civilização, dos chamados avatares. Então, você teve o Krishna, teve Buda, você teve Jesus Cristo, ou seja, são centenas de avatares que passaram e cada um deles deixava a sua assinatura naquilo que queria fazer com que a sociedade encampasse como uma ideia de crescimento, de um modo geral. E o que chama atenção com relação a isso é que em nenhum desses avatares você consegue descobrir alguma coisa que fala de individualidade. Você só consegue perceber que, quando eles falam sobre a coletividade. Então,
parece que a civilização ela avança não por conta de cada um de nós de per si, mas por conta de todos nós, quando nós conseguimos fazer esse link uns com os outros, engrossando a quantidade de pessoas envolvidas num mesmo foco. Então, basicamente, a humanidade ela precisa formar massa crítica para ela dar um salto. O que é essa formar massa crítica? É você ter uma quantidade de pessoas suficiente para que esse salto aconteça. Enquanto você tem poucas pessoas envolvidas com um determinado assunto, ligado a esse crescimento ele até acontece, mas ele acontece de uma forma mais lenta. E aí, quando esses avatares chegam aqui, eles fazem aumentar a massa crítica com relação a um determinado ponto ou alguns pontos. Por quê? Porque algumas pessoas começam a intuir que existe alguma coisa por trás do que ele está falando. E isso vem acontecendo desde que a humanidade é humanidade. A gente teve, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente teve isso. Na chegada desses avatares, a gente teve assim crescimentos enormes durante algum tempo, que depois ia diminuindo até aumentar novamente. Então, o que a gente percebe é que a humanidade vem caminhando assim em saltos. Ela não caminha linearmente. E aí eu comecei a perceber uma coisa que tem muita coerência com isso, porque quando você entra no terreno dos sonhos para fazer programação, quando você recebe uma informação, você não recebe uma informação linear. Você recebe uma informação como se fosse um pacote. Sabe um computador com uma memória gigantesca que pega uma quantidade de informações enorme e digere aquela quantidade de informações na medida da capacidade do seu processador? Assim somos nós. Nós temos um cérebro super desenvolvido, que em muitas vezes a gente pensa que ele tem uma capacidade ilimitada, mas que na prática a gente verifica que essa capacidade não é ilimitada. Ela tem alguns limites, sim. E aí, quando você recebe essas informações, elas vêm como um todo, elas vêm misturadas. Então, outra coisa que eu comecei a perceber é que quando essas informações são recebidas, você precisa de um tempo para digerir. Por quê? Porque o cérebro não consegue processar o volume de informações na velocidade que você quer. Então, existe mais ou menos que um tempo para que ele consiga processar as informações. E aí, eu cheguei a uma conclusão interessante, porque começou a acontecer com certa frequência, que era o seguinte: eu programava alguma coisa, sonhava com a solução daquele problema, e eu conseguia entender uma parte do problema e a outra não. E aí eu comecei a perceber que, à medida que eu insistia na solução do problema ou na tentativa de resolver o problema, eu sonhava quantas vezes fossem necessárias para que eu conseguisse entender o que estava sendo colocado. E isso é uma coisa interessante, porque isso depende de muita paciência, coisa que a gente no dia a dia não tem. Hoje, então, a paciência é cada vez menor para todo mundo. Então, eu comecei a verificar que era fator primordial esse tempo, que era um tempo diferente do meu. E aí, o que eu comecei a linkar? Que essas informações elas não vinham de terceira dimensão, que é a nossa dimensão, a dimensão que nós atuamos com a razão. E elas simplesmente elas aconteciam numa dimensão que não era essa. Ou seja, ela estava além do cérebro. Ela estava em função da mente, não do cérebro. Tá? E como o cérebro ele funciona de forma linear,
que é a linguagem que ele entende. Então, isso criava realmente um problema e que ele teria que ser transposto, dando-se tempo para que as coisas acontecessem. E, nessa época, eu estava pesquisando sobre essas crianças e comecei a ter uma certa dificuldade, porque a literatura começou a se esgotar. Eu não encontrava, por exemplo, a quantidade de livros que hoje tem sobre o assunto, e naquela época não tinha internet também. Tá? Então, eu comecei a me valer mais dos sonhos do que da própria leitura. E aí comecei a ouvir determinadas pessoas, que eu não sei quem é, que vinha dizendo, olha, você está redondamente enganado com relação a isso ou com relação àquilo, porque as minhas perguntas eram do tipo assim, vem cá, se essas criaturas já estão aqui, ou se elas estão vindo, quem são essas criaturas? Qual é o papel delas na civilização? E, invariavelmente, esse camarada dizia o seguinte, olha, o papel que elas têm não é da sua competência, é da competência delas. Então, deixa isso para que elas resolvam, porque a competência não é sua, a competência é dela. O que você vai fazer é o seguinte, é descobrir, ao longo do tempo, o que isso vai impactar em você e nas outras pessoas. E eu achei interessante essa colocação, porque, na verdade, eu queria saber o que estava se passando na cabeça das pessoas, e isso é humanamente impossível a gente querer, né? E aí eu comecei a verificar o seguinte, que inclusive, esse cidadão, ele algumas vezes colocou para mim o seguinte, olha, de vez em quando ele vinha com uma história diferente, dizia assim, olha, as coisas estão mudando e as coisas vão mudar muito mais rápido do que vocês esperam, tá? E começou a colocar determinados detalhes com relação a isso. Então, ele falava muito da parte de sexualidade, da parte de compreensão das pessoas em relação ao mundo em que ela estava vivendo e, principalmente, daquilo que ela podia fazer e não estava fazendo, ou seja, estava, na verdade, desperdiçando um tempo primoroso da vida dela, ocupada com coisas que não tinham a ver com o crescimento dela, sequer dela, e muito menos da civilização como um todo, que, no entender, ou do ponto de vista que ele colocava, era o que interessava para a civilização. E aí foi quando começaram a aparecer os índigos. E quando a gente para pensar quem eram os índigos na década de 80, a gente pode fazer um paralelo com os hippies. Foram criaturas que começaram a nascer com uma missão de vida e pouco entenderam qual era essa missão de vida. Eles intuíam uma coisa, isso deixava eles ansiosos, eles não conseguiam entender qual era exatamente essa missão e por que eles não conseguiam entender isso. Porque quando vocês devem se lembrar, pelo menos quem já tem um pouquinho mais de idade, deve se lembrar que os hippies, eles não vieram numa quantidade grande. Porque aí eu vou falar uma coisa que pode soar estranho, mas é mais ou menos o seguinte: a humanidade funciona basicamente em virtude de um programa, ou seja, existe uma mente cósmica ou um ser cósmico que não é nenhuma coisa física, mas é uma supraconsciência que, através de programas que são distribuídos em ciclos, ele encaminha a civilização para um determinado patamar. Então, eles, como vieram numa quantidade pequena, eles não conseguiam fazer massa crítica para que isso acontecesse, porque eles vieram com uma função muito específica. Se vocês se lembrem bem,
os hippies, ou seja, os índigos, eles eram guerreiros, eles queriam resolver tudo do dia para a noite, coisa que é humanamente impossível. Eles entendiam, de uma forma rasa, que eles tinham uma missão de vida e que a missão de vida deles era mudar o mundo. Só que, na verdade, não era bem mudar o mundo, mas era mexer com a cabeça das pessoas. Daí os hippies, eles causaram muito mal-estar nas pessoas, nas comunidades como um todo, porque eles queriam, a todo custo, impor a vontade deles, coisa que a maioria das pessoas não aceitava. E daí, o que aconteceu em função disso é que eles não conseguiram exercer a missão deles e, ainda por cima, eles começaram a mergulhar numa coisa de ansiedade, de dificuldade, e acabaram indo para um campo que não era imaginável para aquela situação que foram as drogas, as bebidas, de um modo geral. Então, os índicos eles passaram muito rapidamente pela civilização, tendo essa dificuldade toda de ação. Só que, quando começou a acontecer isso, logo em seguida começaram a aparecer crianças que tinham uma característica diferente do índigo. Eles tinham uma característica mais ou menos oposta. Eles não eram guerreiros, eles eram apaziguadores. Esses foram os cristais. Eles começaram a vir numa quantidade maior e tentando apaziguar aqueles ânimos exaltados que os índicos haviam imposto naquelas situações. E esses cristais eles têm características próprias, totalmente diferentes dos índicos, e que a gente reconhece quando a gente olha mais atentamente para eles. Começaram a vir, então, os cristais, depois começaram a vir os estrela azul, e aí uma explicação por que estrela azul, porque eles começaram a vir nas comunidades indígenas, principalmente. Por quê? Porque o que a gente observa nesse período da civilização é que a gente perdeu um link que a gente tinha com a nossa ancestralidade. Nós hoje não cultuamos os nossos ancestrais como os nossos ancestrais faziam. Então, essas crianças estrela azul, que normalmente passaram a nascer nas comunidades indígenas ou próximo delas, eles vinham com essa coisa de resgatar essa ideia da ancestralidade, ou seja, mais ou menos como que querendo colocar para a gente o seguinte: olha, não tem como você caminhar só olhando para frente. Você tem que caminhar para frente, mas tem que olhar por cima dos ombros para você ver aquilo que já foi feito atrás e que você pode aproveitar como trampolim para você conseguir aquilo que você veio realizar. Então, essas crianças, elas foram e continuam sendo muito importantes porque elas têm por habilidade cultuar essa ancestralidade, tá? Ou seja, levar o seu pensamento, a sua ação para esse foco ancestral, aproveitando aquilo de bom que a civilização já fez e colocando isso em prática daqui para frente. E aí uma dúvida que as pessoas normalmente têm é o seguinte: espera aí, então primeiro nasceram os índicos, depois o cristal, depois o estrela azul? Não, na verdade não existe isso. Como eu falei, a civilização, apesar de caminhar em ciclos, né, em saltos, mas ela continua caminhando. Então, não houve uma interrupção dos índicos, não houve interrupção dos cristais, muito menos do estrela azul. Só que eles começaram a vir numa quantidade maior, e ainda hoje tem. Quando a gente fala em crianças isso, criança aquilo, isso não quer dizer que a gente está falando de crianças no sentido da idade cronológica dela. Nós estamos falando em seres, tá? Que a gente sabe, por exemplo, os índicos hoje têm a nossa idade, né?
Porque, na verdade, os índicos eles não surgiram na década de 80. Eles começaram a aparecer muito timidamente na década de 50. Tá? Na década de 80 é que veio uma leva maior. Então, não existe descontinuidade nesse processo. Então, continuaram vindo os índicos, os cristal, o estrela azul, até porque a missão de vida de cada um é totalmente diferente. E assim, começaram a ver também, além dos índico, cristal, estrela azul, os diamantes, os safira, e eu não conheço outra denominação hoje além dessas 5, sendo que diamante e safira tem a ver com a origem dessas almas. Porque a gente sabe que nós estamos aqui, na verdade, com um objetivo de criação de grupos de alma. Por quê? A coletividade ela não existe ou não existiria individualmente, ela só existe por causa do coletivo. É o coletivo que impulsiona essa civilização para frente. E aí é fácil da gente entender isso, porque quando as pessoas se solidarizam, quando as pessoas cooperam, quando as pessoas se dão as mãos, normalmente as coisas acontecem com mais facilidade. Tá? Então, a maneira da gente entender que a civilização ela não tem como foco o caminho, o crescimento individual, é quando a gente vê determinadas situações onde, se as pessoas se dão as mãos, as coisas acontecem. Se elas se isolam, as coisas acontecem, mas em sentido contrário. Bom, então, assim, em linhas gerais, essas são esses tipos de crianças. Acontece que, voltando um pouquinho, nós vivemos num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, né? E que isso significa 7 bilhões, mais de 7 bilhões de almas, e que essas almas têm um propósito coletivamente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: individualmente, nós somos muito poucos, mas coletivamente nós somos muito grandes. E é coletivamente que a gente consegue fazer com que as coisas caminhem a passos mais largos. Tá? Vocês vão entender isso melhor quando a gente entrar na questão da pandemia que a gente está vivendo hoje. E aí o que acontece? Esses seres, quando eles se unem em prol de um foco, elas conseguem jogar uma quantidade de luz muito grande nas sombras que a gente traz do passado. E essas sombras são sombras enormes que a gente traz desde que o homem deixou as fraldas lá nas cavernas e saiu para caçar, e saiu para fazer o seu papel na sociedade. Desde lá, a gente tem essa situação acontecendo. Quais são essas sombras? São aqueles medos que a gente não sabe de onde que saem, aquelas dúvidas que a gente tem e que a gente não sabe por que razão a gente tem essas dúvidas, tá? São aquelas ansiedades que a gente teve no passado e que a gente vem acumulando, e quando a gente soma a isso a quantidade enorme de guerras que a gente conseguiu gerar nesse período da civilização, de mais ou menos 150 mil anos para cá, é uma coisa absurda, a ponto de o herói, muitas vezes, ser aquele que mata, quando isso vai contra tudo na sociedade, na civilização. Tudo que a gente vê na civilização, principalmente quando a gente olha mais de perto a natureza, é que tudo vai contra a tirar a vida de alguém ou de qualquer criatura que seja. Só que nós fizemos isso muitas vezes e ao fazer isso, fomos taxados de heróis. Isso não passa impune
depois de 150 mil anos, isso não passa impune para a sociedade como um todo, muito menos individualmente, principalmente quando a gente chega no cerne disso e consegue enxergar esses medos que, em princípio, parece uma coisa inexistente, uma coisa, aliás, inexistente não, mas não palpável, é existente porque a gente sabe que está lá, mas a gente não sabe o que é. E quando a gente coloca uma lupa nisso, a gente começa a verificar que tem muito a ver com esse passado sombrio que todos nós já passamos. Não adianta que todos nós já fizemos essas coisas no passado com menos ou com mais consciência disso. Aqueles que hoje fazem parte do rol de pessoas que lutam para que essas coisas não aconteçam são aquelas pessoas que basicamente acordaram para isso e conseguem enxergar isso colocando uma lupa dentro dela mesma. E aí a gente tem, com isso, um dos principais aprendizados que a gente tem em termos de caminhada. É que a gente não aprende olhando para fora, a gente aprende olhando para dentro. E aí eu comecei a entender, por exemplo, o que aquele guru, aquele mestre lá atrás disse que a humanidade precisava dormir, entendeu? Por quê? Vamos pensar hoje, por exemplo, a sociedade pensa que está acordada, porque, na verdade, ela não está acordada, né? Nós vivemos um pesadelo, né? De muito tempo isso. E interessante, gente, é que há 2000 anos atrás, nós tivemos uma oportunidade única de colocar por terra vários desses empecilhos que a gente tinha em nosso caminho. Há 2000 anos atrás, alguém se propôs a vir aqui e ensinar como a gente faria para transpor esses obstáculos. E interessante é que, por um determinado tempo, algumas pessoas entenderam essa mensagem, mas parece que hoje a maioria se esqueceu disso. Então, paralelamente a isso, nós tivemos, ao longo dos últimos 100 anos, por exemplo, aliás, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu falei que o nosso cérebro ele é limitado. Quando eu falei que o cérebro é limitado, ele é basicamente muito limitado com relação ao tempo. Nós não conseguimos racionalmente nos lembrarmos de coisas que aconteceram há 1000 anos atrás. Imagina há 150 mil anos atrás. Nós, às vezes, sequer conseguimos nos lembrar de coisas que aconteceram na nossa infância. Isso é um aspecto ruim dessa limitação cerebral. Ao mesmo tempo que essa máquina é uma máquina super desenvolvida, ela tem problemas para lidar quando a coisa sai da tridimensionalidade. E aí, a gente precisa entender uma coisa. Quando nós chegamos aqui, e nós não chegamos aqui há 150 mil anos, mas chegamos aqui há 4,5 bilhões de anos, enquanto consciência, é claro, 150 mil é o tempo, mais ou menos, que a gente entende a raça humana, mais ou menos, né, como pensando como raça humana. Tá? Porque a raça humana, como ela existe hoje, ela é muito recente. Ela tem coisa de menos de 50 mil anos. Tá? Mas nós não conseguimos lembrar de aspectos desse período. Isso nos tolhe, muitas vezes, nessa caminhada que a gente precisa fazer. Além disso, quando nós chegamos num planeta de terceira dimensão, a primeira coisa que a gente tem que se sujeitar são as leis dessa terceira dimensão. E quais são
essas leis? Eu vou só citar algumas, porque são as leis assim mais básicas, que é, por exemplo, a lei da dualidade, né? Onde a gente, quando entra em terceira dimensão, tudo é dual, ou seja, tudo tem dupla face, né? Ou seja, você tem o branco, o preto, o claro, o escuro, o alto, o baixo, o pequeno, o grande, ou seja, tudo está dentro, contido nessa lei da dualidade. Mas nós temos uma outra lei também que, inclusive, antecede a essa, que é a lei da gravidade. A partir do momento que a gente aqui aporta, só existe uma exceção para a gente sair daqui. Não adianta a gente espernear, porque a lei da gravidade, na verdade, ela nos prende aqui, eu não digo eternamente, porque nós temos ferramentas para sobrepor isso, né? Para transpor isso. E a ferramenta que serve como exceção a essa regra da lei da gravidade é a iluminação, ou seja, ou nós nos iluminamos e subimos um degrau na nossa escala, ou a gente vai ficar aqui por muito tempo. Então, esse é aquele foco que a gente tem como missão para essas pessoas que vêm para aqui desenvolver a sua missão, né? Que é criar massa crítica, tá? Para que essa iluminação ela aconteça. E essa iluminação ela não acontece com meia dúzia de pessoas. Ou seja, ela até pode acontecer para um ou outro, mas isso não impulsiona a civilização na medida em que a gente precisa, porque a gente precisa de massa crítica para isso. Daí, o programa, digamos assim, é no sentido de a gente cada dia se melhorar mais e, com isso, a gente transpor isso para as demais pessoas e essas pessoas fazendo o mesmo, criando uma massa crítica suficiente capaz de nos colocar num patamar acima da terceira dimensão, que é o que está acontecendo hoje. Hoje, a civilização ela está num meio termo entre terceira e quarta dimensão. Só que esse salto para a quarta dimensão depende de um esforço maior. E esse esforço ele vem sendo feito de forma cíclica. Quando a gente não se apercebe disso, desce uma pessoa iluminada e chega e diz, olha, não é assim que a gente vai caminhar, não é assim que a gente vai conseguir resolver essas situações, e sim sendo cada vez melhores. Esse é o propósito dessas vindas de tempos em tempos, desses seres, digamos, iluminados, desses avatares. E aí, tem um negócio interessante com relação a isso, que é o seguinte, quando nós olhamos para trás, uma coisa que a gente percebe, quando a gente olha, gente, com olhos de ver, porque muitas vezes a gente está olhando, mas não está olhando com olhos de ver, estamos simplesmente olhando. E quando a gente está simplesmente olhando, nem sempre a gente consegue enxergar aquilo que precisamos enxergar, tá? E quando a gente faz esse olhar para trás, a gente percebe o seguinte: todos nós, e aí não tem esse nem aquele que não seja, todos nós somos co-criadores de formas, somos co-criadores de realidade. Então, toda a realidade que a gente tem hoje no planeta, na verdade, nós ajudamos a criar. E aí, isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Por quê? Porque não basta que eu ou você faça as coisas certas. Porque, na verdade, não sou eu ou você que faz a civilização caminhar, e sim todos nós num conjunto. Porque no conjunto nós somos criadores dessas realidades. Sempre fomos. E sempre seremos, tá? Sem exceção.
Então, é interessante porque essas crianças, qual é o diferencial que ela tem para aquelas pessoas ditas normais? E o que eu chamo de pessoas ditas normais? Aquelas pessoas que ainda não acordaram e não perceberam que elas criam realidade. E, a partir dos pensamentos que elas colocam para o universo, o mundo vai se criar em volta dela e de todos. Porque quanto mais pensamentos negativos nós tivermos, em termos de coletividade, ou seja, quanto mais sombras nós projetarmos no planeta, em termos de civilização, mais pesada fica a atmosfera do planeta e mais difícil será a caminhada. E isso é uma coisa que a gente tem que entender e tem que assumir essa responsabilidade, que nós somos, sim, criadores de realidade. Não existe um ser supremo de barba e cabelos compridos que cria realidade. Não existe isso. No meu entender, existe, sim, uma consciência, uma supraconsciência que está em tudo e em todos, ou seja, nós somos parte dessa supraconsciência e, como parte dela, nós somos um dela, né? Então, nós, assim como essa supraconsciência criou inicialmente essa realidade, no dia a dia, nós transformamos essa realidade no que é hoje. E se nós temos, por exemplo, a quantidade de negatividade que a gente tem hoje, basicamente é porque a gente não entendeu muito bem esse recado. Ou seja, a gente ainda continua achando que o outro tem que ser responsável, o outro tem que ser ético, o outro tem que ser generoso, o outro tem que ser compartilhador, entendeu? Nós não. Enquanto a gente pensar dessa maneira, sempre colocando a responsabilidade no outro, nós não conseguimos caminhar com a velocidade que a gente precisa. E aí, por que precisa? Porque nós não temos todo o tempo do mundo. Isso de achar que a gente tem todo o tempo do mundo é uma ficção. Nós temos muito tempo, mas não temos todo o tempo do mundo. Assim como a civilização ela caminha em ciclos, quando chega no final de um determinado ciclo, alguma coisa tem que ser feita para compensar aquilo que deixou de ser feito lá atrás, para que a gente consiga subir um patamar. A gente ouve muito falar, o mundo está acabando, ou como aconteceu em 2012, o mundo acabou, né? Aliás, antes disso, em 1999, todo mundo pensava que o mundo ia acabar em 2000, depois passou para 2012. O problema é que o mundo ele acaba e se recomeça todos os dias, porque nós fazemos isso. Nós criamos essas realidades a todo instante. Nós não ficamos dormindo e, de repente, acordamos e dizemos, vamos criar alguma coisa. Não, nós estamos criando isso o tempo todo. E uma coisa interessante é que, mesmo quando a gente está dormindo, nós estamos criando essas realidades. E nós estamos criando essas realidades com menor ou maior dificuldade, dependendo da energia que nós estamos emanando. Por quê? Enquanto a gente cresceu achando que nós somos um ser físico, racional, a coisa não anda, porque, na verdade, nós não somos isso, nós pensamos que somos isso. Nós somos também isso, mas nós somos, essencialmente, um ser energético divino, que está aqui não para passar férias. Nós não estamos aqui por um mero querer. Nós estamos aqui por uma necessidade de crescimento da civilização como um todo, que nós adotamos como nossa. Porque se a gente não tivesse aqui, tivesse em outro planeta, não seria diferente. Seria da mesma forma. Então, enquanto a gente não percebe que o problema não está nos outros, e sim está na gente mesmo,
a gente não consegue caminhar. À medida que a gente facilita essa compreensão para a gente, também a gente facilita para o outro. Existe uma experiência, que é uma pesquisa que foi feita lá pela década de 80, chamada de a experiência do centésimo macaco. Alguém já deve ter ouvido falar nisso. O que acontece, o que aconteceu nessa chamada experiência do centésimo macaco? Numa ilha no Japão, vou colocar assim bem rapidamente, bem simplificadamente, para a gente não perder muito tempo. Numa ilha no Japão, totalmente isolada, colocou-se um grupo de cientistas para pesquisar uma colônia de macacos que vivia naquela ilha. E eles começaram a estudar e, a partir de um determinado tempo, eles perceberam o seguinte: um dia, um daqueles macacos... Gente, abriu um microfone aí. Um dia, um daqueles macacos, cuja colônia se alimentava de cocos, os cocos, tinham os coqueiros na praia, os macacos subiam no coqueiro, balançavam o cacho do coco caía, ele comia, assim eles sobreviviam, e não tinha nenhuma ligação com o continente. Um dia, um daqueles macacos subiu, balançou o cacho, o coco caiu, ele pegou, levou na água, lavou e comeu. O outro que estava do lado olhou aquilo e provavelmente deve ter observado a cara do macaquinho lá, que ficou com uma cara agradável, porque é diferente comer um coco sem areia e um coco com areia, né? E disse, pô, peraí, tem algo diferente. Foi lá e lavou o coco também. E outro, e outro, e outro. Bom, só para simplificar, num determinado ponto, eles verificaram que todos os macacos estavam fazendo isso. Isso foi uma experiência super intrigante, principalmente quando eles saíram dessa ilha e foram para uma outra ilha vizinha que não tinha nenhuma ligação com aquela ilha e que eles sabiam que os hábitos alimentares eram os mesmos daquela comunidade onde eles estavam. E, ao chegar lá, eles se surpreenderam com o fato de que todos os macacos balançava o coqueiro, pegava o coco, levava na água e lavava. Então, isso é para mostrar para a gente o seguinte, por isso foi chamado de experiência do centésimo macaco, que é que quando a gente faz alguma coisa e essa coisa atinge um universo que eles chamaram de 100, isso se expande para todo mundo. Essa é a conclusão, assim, de forma simplificada, dessa experiência. E isso acontece na humanidade, vem acontecendo com a humanidade o tempo todo. A partir do momento que uma grande quantidade de pessoas começam a vibrar uma energia diferenciada, num tempo seguinte, toda a coletividade vai estar vibrando naquela energia. Daí a necessidade da gente manter pensamentos positivos, ideias claras, ideias e pensamentos de felicidade, de criatividade e nunca de negatividade. Por quê? Quando a gente faz isso, de uma certa forma, acaba contaminando os demais. Daí a gente, como indivíduo, a gente não significa grande coisa, mas como coletividade, a gente significa tudo. O problema é que nós estamos sujeitos a essas leis que muitas vezes a gente não consegue entender e acaba ficando presos nessas leis. Então, falei na lei da gravidade, na iluminação, mas a gente tem algumas leis que são verdadeiras pegadas dessa superconsciência. São verdadeira assinatura dessa supraconsciência. A gente tem coisas que a gente não entende muito bem, e aí o que acontece? Algumas religiões vêm e dizem isso é um mistério. Na verdade, não tem mistério nenhum, né? Existem, sim, situações que, enquanto a gente não compreende, ela é para a gente um mistério. A partir do momento que a gente joga a luz nela, a gente verifica que não tem mistério, tá? Quer dizer, são coisas que estão ali
acontecendo para que a gente possa usar como ferramenta. Então, por exemplo, uma dessas pegadas que a gente tem, o tempo, que raramente a gente sabe o que significa o tempo. O tempo não é passado, presente e futuro. O que está por trás disso? Uma das leis da humanidade, a 3 em 1. Tá? Nós temos essa lei que nós não saímos dela. Nós temos o espaço, que muitas vezes a gente não compreende muito bem o que significa esse espaço. Altura, largura e profundidade. O que é isso? Novamente, a lei do 3 em 1. Nós temos os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. E por aí afora, nós temos a base da matéria, que são prótons, nêutrons e elétrons. Ou seja, a lei do 3, ela está em tudo. E como é que a gente observa, assim, de uma forma mais direta, essas leis atuando? Observando a natureza. Na natureza, tudo funciona dentro do princípio dessas leis, tá? Claro, não dá para falar aqui, mas a gente não tem só essa lei do 3 em 1. Aliás, tem uma coisa interessante com relação a isso, que é quando nós chegamos aqui, ou seja, se a gente fizer uma viagem de regresso a 4 bilhões e meio de anos atrás, e pensarmos que nós estamos lá grudados nessa supraconsciência e estamos caminhando para aqui, a partir do momento que nós ingressamos aqui na terceira dimensão, nós somos uma antes de adentrar a terceira dimensão, nós somos uma individualidade. Quando chegamos aqui, nós somos quantas? 2, por causa da lei da dualidade. E, logo em seguida, nos transformamos em 3, que é aquilo que algumas religiões chamam de a Santíssima Trindade, sendo que essa terceira perna dessa lei nada mais é do que aquele artefato que uns chamam de cordão de prata, outros chamam de cordão de ouro, que é o nosso GPS para nós voltarmos, entendeu? Por quê? Dizem que na natureza tudo acaba voltando à origem, nós não somos diferentes. No universo, tudo acaba voltando à origem. Não se sabe em quanto tempo, no final de quanto tempo, mas tudo acaba voltando à origem. E nós vamos voltar a essa origem de algumas formas, tá? E uma das condições para esse retorno é termos esse GPS, que é o tal do cordão de prata ou cordão de ouro, que os espíritas chamam, né? Que é o nosso GPS para retorno à nossa origem. Então, todas essas leis, nós estamos sujeitas a ela. Nós temos também a lei de 7, temos a lei de 11, temos a lei de 13, por exemplo. Nós temos a lei de 13, e aí uma coisa salta à nossa memória. Quando Jesus Cristo aqui chegou 2000 anos atrás, e olha, gente, eu estou falando isso, eu não quero falar aqui de religião, eu estou citando exemplos, mas eu não estou dizendo que religião é boa ou não. Claro que a religião é uma coisa boa quando bem aproveitada por cada um, né? A responsabilidade é de cada um. Porque quando a gente chega aqui na lei da dualidade, a gente verifica o seguinte, que, por exemplo, uma faca que faz com que a gente descasque uma laranja para nos alimentar pode servir para matar uma pessoa. A responsabilidade é de cada um. Tá? Então, quando a gente chega aqui, nós estamos, sim, sujeitos a essas coisas. Não que a religião, por exemplo, seja uma coisa negativa, não estou dizendo isso. Ao contrário, a religião é uma enorme ferramenta para que a gente possa, uma enorme âncora que a gente possa segurar para seguir em frente. E aí, o que acontece? No afã da gente ganhar poder e outras coisas, a gente acaba nomeando algumas religiões como melhores do que as outras, quando, na verdade, a religião é a religião. Ela é melhor ou é pior dentro do ponto de vista de cada um. Por quê? O católico vai dizer que a religião católica é a melhor, o protestante vai dizer que é o protestantismo, o budista vai dizer que é o budismo e assim por diante. Mas as religiões, elas são ferramentas de importante presença na nossa vida para que a gente possa se agarrar naqueles momentos mais complicados, mais complexos, para a gente seguir em frente. Só isso.
E aí, dentro disso, qual é a melhor religião que existe? Todas, porque todas elas têm coisas boas, assim como tem coisas ruins também. Coisas ruins que, no princípio, não existiam nelas, nós colocamos lá. Né? Então, nós, como praticantes, muitas vezes colocamos essas coisas nelas, mas, originalmente, todas as religiões são ótimas, entendeu? Nenhuma é melhor do que a outra. Isso falando do ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual é outro, porque cada um vai dizer que a sua é melhor. Então, nós temos essas leis que a gente não entende muito bem e que a gente acaba achando, nossa, isso é um mistério. Não, na verdade, não é um mistério. Tá? São leis que a gente está sujeito a elas. E aí, a gente chega numa coisa interessante, né? O que hoje a gente percebe é muitas pessoas dizendo assim, a minha vida está um caos. O outro, a minha vida é um desespero. A minha vida acabou. Como se cada um tivesse uma vida. A vida é de todos nós, é uma só. Nós é que pegamos um pedacinho dessa vida maior e tomamos para a gente no dia a dia, para que a gente possa exercer as nossas atividades no dia a dia. Mas a vida, assim, de um modo amplo, é uma coisa só. Eu não tenho uma vida ruim e você que está aí tem uma vida boa. Isso não existe. Porque a vida não é boa para mim e ruim para você, nem vice-versa. A vida é a vida. Quem faz a vida melhor ou pior somos nós no nosso dia a dia com as nossas ações. Daí, quanto melhores forem as nossas ações no dia a dia, melhor a gente vai dizer que está a nossa vida. Na verdade, a vida continua a mesma. A nossa perspectiva dessa vida é que muda em função daquilo que a gente esteja fazendo num determinado momento. E hoje, sinceramente, nós estamos vivendo um desses momentos sombrios da civilização. Eu não sei vocês, mas o que eu tenho visto de pessoas que estão com medos, depressão, com dores, com um monte de coisa que ela nem sabe de onde vem, elas nem sabem o que significa, é uma coisa enorme. Por quê? Essas pessoas não conseguem enxergar além da dificuldade momentânea que ela tem. E aí começa a achar que coisa difícil dura para sempre. Quando, na verdade, o mundo é feito de impermanências. Tem coisas que vão durar um centésimo de segundo, outras vai durar um pouco mais, mas nada vai durar para sempre, nada dura para sempre. Isso é uma coisa que não tem como a gente contestar. Não existe algo nesse planeta ou nenhum outro que dure para sempre. Não existe isso. Tá? Aliás, se assim fosse, seria uma tremenda de uma barbaridade feita por essa mente criadora colocar na nossa vida algo que a gente não pudesse mudar. E o que eu entendo dessa mente dessa mente suprema que criou tudo, é que jamais ela criaria uma coisa que fosse nos aprisionar para a vida inteira. Né? Então, mas a gente acaba, no dia a dia, confundindo isso, entendeu? Por quê? A gente coloca em nós ou no outro todas as dificuldades do mundo, todas as negatividades do mundo, quando o que predomina no mundo é a coletividade. E quando a gente apregoa a essa coletividade tudo de ruim, ela não tem como ser diferente disso, porque nós estamos criando com isso uma nova realidade, ou seja, uma realidade sombria. Né? Então, nós temos que entender de uma vez por toda isso. Uma outra coisa que está acontecendo hoje, deixa eu ver só aqui quanto tempo a gente já tem aqui. Caramba! Vou correr um pouquinho para a gente não estourar muito tempo. Beth, cadê o Edson? Até que horas a gente pode ir? Mais o quê? 15 minutos?
Está livre, a hora que você quiser. Ah, então tá. Então tá. Então vou correr, mas não vou correr tanto. Então, gente, hoje nós estamos atuando no nível individual, esquecendo que o que predomina é o coletivo. E o que vocês, a essa altura do campeonato, vocês podem estar me perguntando o que o Covid-19 tem a ver com isso. Bom, e se eu disser que tem tudo a ver? Como assim tem tudo a ver? Por quê? Quando nós chegamos aqui, vocês têm que se lembrar qual é a primeira coisa que acontece quando a gente chega aqui. Um parto, não é isso? Não é isso, doutor Edson? Isso. E todos nós temos que passar por esse parto. O doutor Edson, como ninguém, pode dizer que não existe parto simples. Todo parto é complicado, correto, Edson? Correto. Então, não existe aquele parto maravilhoso, porque quando você pensa que está maravilhoso, tem uma dificuldade qualquer. Por quê? Isso faz parte desse processo de entrada na matéria, que é através do parto. Ora, o que é o Covid-19, por exemplo? A nossa sociedade chegou num ponto em que ela vai ter que passar por um parto coletivo. Não tem outra solução. E, detalhe, a gente pode até achar estranho isso, mas nós já passamos por vários partos coletivos. Quantas guerras, por exemplo, que nós passamos, que eliminaram milhares, milhões de pessoas? Quantas pragas nós já passamos que ceifaram a vida de milhões de pessoas? Ou seja, nós já passamos muitas vezes, várias vezes, por esses partos coletivos. Não é a primeira vez que a gente está passando por isso. E como é um parto, imagina um parto individual, que nada tem de simples, e sim, é uma coisa super complexa. Imagina um parto coletivo. Então, eu posso sim dizer que o Covid é esse parto coletivo. Por quê? Primeiro, que nós, mesmo não sendo médicos, infectologistas, não sendo cientistas, não temos como negar que o Covid é uma coisa perigosíssima. Não temos como negar, porque a mídia está aí mostrando o tempo todo a quantidade de pessoas que já perderam a vida por conta dele. Isso é uma realidade. Mas eu não sou médico, mas entendo o seguinte, que o médico, quando olha para o paciente, ele olha com dois olhares. Me corrija, Edson, se eu estiver errado. Ele coloca um olho na doença e um olho no doente. Não é isso? Perfeito. Porque eu pergunto, de que adianta você curar a doença e o doente continuar? Não, de nada adianta a doença ser curada e o doente continuar doente. Então, é um olho no doente e outro na doença. Então, por que eu estou falando isso? Por uma razão muito simples. O Covid vai passar. Mas será que vai resolver os problemas da humanidade? Os problemas que a humanidade tem hoje? A humanidade está doente, nós não temos dúvida com relação a isso. O simples fato de curar o Covid não vai resolver o problema do doente. Quem é que vai curar o doente? Ele mesmo. Não tem médico que consiga curar o doente se ele não quer ser curado. Ele pode dar os remédios para amenizar a dor que ele está sentindo e até eliminar uma doença que ele tem naquele momento. Mas ele cria outra. Se ele estiver doente, ou seja, se ele não estiver plenamente tomando conta do seu raciocínio, dos teus pensamentos e ações, ele vai criar outra doença. É isso que acontece ou não, Edson? Perfeito.
Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, o Covid vai passar. Por mais pernicioso que ele tem sido, ele vai passar. Mas os doentes vão continuar, tá? E por que isso é importante? Por uma razão muito simples. As coisas, o grande mal da humanidade não se resume ao Covid. O problema maior não está no Covid, apesar do Covid ser um enorme problema. O problema maior está na humanidade, de um modo todo, que se encontra nesse momento doente. E essa humanidade tem que se curar dessas doenças que ela vem criando ao longo do tempo. Ela tem que ter consciência disso, porque é aquele negócio. Se eu estou doente e acho que não estou doente, é um problema para o médico resolver a minha situação. Como é que o médico vai resolver se eu digo para ele, não, eu não estou doente? Ele vai me receitar o quê? O que ele vai fazer? Então, nós temos um papel importantíssimo nesse momento. E mais do que nós, porque, de um determinado ponto de vista, nós temos muito das características, a grande maioria de nós, dessas crianças que a gente estava falando aí. Por quê? Porque quando nós vamos criando as realidades no nosso dia a dia, nós estamos também absorvendo essas características dessas crianças especiais que já estão aí, inclusive algumas delas sendo nós próprios, porque a maioria de nós provavelmente é um índigo, e está misturado com cristal. E por aí vai, alguns misturados não só com cristal, mas com o estrela azul, quando colocam foco no seu passado em termos de ancestralidade, ou seja, essas crianças são de importância tremenda nesse momento. Por quê? Uma das principais características dessas crianças especiais que a gente tem hoje é que elas conseguem acionar realidades, dimensões que normalmente nós não conseguimos. Então, nós podemos ir, muitas vezes, nessas realidades, nessas dimensões, através deles. E aí me vem à cabeça o seguinte: alguém aí já viu aquele filme A Origem? Alguém já viu? Gente, o filme A Origem conta muito disso que eu estou dizendo. Por quê? Através daquele mecanismo que eu falei para vocês, dos sonhos, a gente pode viajar nessa facilidade que essas crianças especiais têm de acessar outras realidades e também acessar essa realidade. Como? E aí é que vem digamos, o pulo do gato, né? Por quê? Eu falei que nós somos seres energéticos, divinos, e não seres meramente materiais. Falei isso. Bom, se nós somos seres energéticos, alguém queria falar alguma coisa? Ieda? Tá. Se nós somos seres energéticos, nós nos comunicamos não através da matéria, mas através da energia. Ora, se nós conseguimos manter um patamar energético na mesma intensidade dessas crianças, por exemplo, nós vamos acessar as mesmas realidades que eles acessarem, sendo que eles têm uma facilidade maior, porque a maioria deles já estiveram nessas realidades antes de chegar aqui nessa etapa da caminhada. E aí nós usamos essas crianças especiais, né, digamos assim, para que nós possamos dar as mãos a eles e acessar essas realidades. E isso, né, não é utopia, tá? Porque a gente sabe que, em termos de energia, nós funcionamos em faixas energéticas, tá? Quando nós vibramos no nosso dia a dia, nós vibramos numa determinada frequência.
Se nessa determinada frequência tiverem outros, se essa determinada frequência for uma determinada frequência elevada, onde essas pessoas que estão vibrando nessa faixa, nós vamos vibrar junto com elas, querendo ou não. Então, o simples fato da gente elevar a vibração no dia a dia nos coloca nos mesmos patamares dessas crianças que acessam essas realidades que a gente imagina que são inacessíveis, quando, na verdade, são, inclusive, para a gente também. Tá? E é aí que entra o papel dessas crianças no dia a dia. Tá? E nós temos que, como papel aqui, ajudá-las, porque como nós temos uma experiência humana, né, digamos, maior do que elas, porque estão aqui há menos tempo, então nós temos condições de ajudá-las. E como elas, por sua vez, têm uma condição energética mais refinada que a nossa, elas podem nos ajudar a acessar os mesmos níveis de energia que elas acessam. Porque o que está acontecendo? De um momento para outro, nós que vínhamos numa caminhada para a individualidade, cada um caminhando para ser um ser isolado, não sabendo do que o outro está fazendo e nem nos interessando o que os demais estão fazendo, e sim caminhando para dentro de nós, simplesmente entendendo que nós funcionamos individualmente. Nós, quando chegamos diante do coronavírus, qual é a nossa primeira visão? É o fim do mundo. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa posição individual de fraqueza, de fragilidade, né, em relação a um problema que nós julgamos que seja maior do que nós. E aí isso é o fim do mundo. Gente, de jeito nenhum o Covid-19 é o fim do mundo. Ao contrário, o Covid-19 é o início de um novo mundo. E é isso que a gente tem que entender. Quando a gente entender que essa pandemia que está aí, não é fim de mundo nenhum, e sim início de um novo mundo, de uma nova realidade... Consegui entrar no negócio do meu amigo, estou participando aqui, tá? Quando nós adentramos essa energia coletiva e coletivamente nós somos muito maior do que esse coronavírus, mas individualmente, infelizmente, ele pode nos derrubar. Daí essa necessidade da gente agir coletivamente, de agir com assertividade, de agir pensando não na gente só, mas pensando no todo, na coletividade. E é interessante porque ultimamente, eu nunca vi tanta solidariedade das pessoas. Eu acho que isso deve estar acontecendo com vocês também. Será que isso é por acaso? Dias anteriores, onde nós não olhávamos para ninguém, parecia que o mundo girava em torno de nós mesmos, né? Só que, num determinado momento, veio um vírus monstruoso e nos colocou todos de máscara, preso em casa, e quando nós saímos na rua, não conseguimos reconhecer mais quase ninguém, porque todo mundo ficou igual. Será que isso é por acaso? Será que isso é acaso? Gente, isso não pode ser um acaso. Eu acho que se a gente refletir um pouco mais, a gente vai perceber que não existe acaso nisso. Havia, sim, a necessidade de nós nos vermos iguais aos outros, como uma única coletividade. E, digo mais, como um único ser, se a gente pensar de forma coletiva. Porque, individualmente, nós não somos absolutamente nada. Então, esse inimigo invisível que está aí, ele pode muito bem se transformar no maior trunfo que a gente tem, se a gente souber usar ele como ferramenta, porque ele não está aí por acaso. Ele está aí simplesmente para
para se colocar como instrumento para que a gente possa conseguir aquilo que a gente precisa conseguir. Tá? Também uma outra coisa. Hoje, todo mundo virou cientista. Então, de um dia para o outro, durante essa pandemia, todas as pessoas viraram infectologistas, cientistas, entendidos em vírus, de um modo geral. Quando, na verdade, nós não somos nada disso. Né? Agora, uma certeza é essa situação do Covid trouxe para a gente, que daqui para frente nós não podemos mais caminhar como pessoas isoladas. Nós só vamos caminhar assertivamente daqui para frente em conjunto, coletivamente. E mais, trouxe uma outra realidade também, o seguinte: nos últimos 100 anos, nós tivemos um crescimento científico enorme, com tudo que a gente nunca, jamais imaginava que a gente fosse ter num curto espaço de tempo. A ciência caminhou assim absurdamente. Mas a ciência também sozinha, ela não resolve todos os problemas da humanidade. Daqui para frente, nós vamos ter que caminhar, não só a ciência, mas os países, os governos, de mãos dadas para resolver um problema maior, que é o problema da humanidade, que é essa doença coletiva, não é o Covid-19. O Covid-19 a ciência consegue resolver. Claro, tem que ter um pouquinho mais de tempo, mas consegue. Agora, o doente, nós vamos conseguir dando as mãos ciência, governos e países. Se não for dessa maneira, dificilmente nós vamos conseguir alguma coisa com relação a isso. Então, a palavra de ordem para a gente, daqui para frente, é solidariedade. Diria até mais que o Covid é um processo de limpeza. Nós tínhamos que passar por esse processo de limpeza, de pureza, digamos assim, de purificação, digamos assim. Passado esse susto, é nos darmos as mãos e caminharmos para frente no sentido de alcançarmos o patamar que a gente precisa alcançar. De mãos dadas, não cada um de per si. Tá? Esse processo de limpeza vai resolver, e a ciência vai conseguir resolver do ponto de vista da doença. Mas, do ponto de vista do doente, infelizmente, só a ciência sozinha não vai conseguir resolver. Isso não há a menor dúvida. Então, eu pergunto, será que os países, os governos e a ciência, nesse momento, estão dispostos a dar as mãos para resolver, para um bem melhor da humanidade, da coletividade? E essa é a dúvida. Porque para mim, eu não tenho dúvida. Esse novo mundo, ele não vai chegar, ele já chegou. E não é nenhum fim de mundo, não. É novo mundo mesmo. E se nós nos darmos as mãos, esse novo mundo, com certeza, vai ser muito melhor do que o que a gente já teve para trás. Isso não há a menor dúvida. Bom, era isso que eu tinha, e mais... Vou precisar de mais 5 minutos, tá, Edson? Mas vamos aproveitar que a gente fez essa reflexão e vamos nos concentrar um pouquinho e fazer uma reflexão que a gente sempre faz nessas reuniões que a gente tem, né, nesse tipo de palestra. Tá? Vamos fazer uma reflexão no sentido de trazer essa coletividade, trazer esses ensinamentos ancestrais para dentro de cada um de nós, porque nós vamos precisar dessas ferramentas para caminharmos daqui para frente. Tá? Então, se vocês quiserem e puderem repetir comigo mentalmente, não precisa ser verbalmente, mas mentalmente o que eu vou falar, seria interessante, porque a gente, apesar de não verbalizar, mas o nosso pensamento ele vai extrapolar as fronteiras da fisicalidade e vai atingir outros patamares
dimensionais e se agregar a outras energias também positivas. Tudo bem? Então, vamos lá. A sabedoria divina me guia e me conduz a cada passo do caminho. Estou protegido, sinto-me seguro, enquanto caminho na direção do meu mais alto bem. Avanço com facilidade e avanço com alegria. Sou uma nova pessoa, vivendo no mundo que escolhi para mim. Sou profundamente grato por tudo que tenho e pelo que sou. Sou abençoado, sou próspero em todos os aspectos da minha vida. Tudo está bem no meu mundo e tudo aquilo que faço está sendo orquestrado para o meu crescimento mais elevado, minha evolução mais elevada e minha consciência mais elevada. Sou luz, sou luz, sou luz. E a vida está esperando eu me abrir e me sentir digno do bem que ela pode me dar. Amém. Ok? Bom, alguma dúvida, eu estou por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Parabéns, João. Foi linda a sua live. Obrigado. Parabéns. Liliana. Oi, João Parabéns, Desterro, João. meu amigo, tudo bem? tudo, Muito tudo. bom, adorei. Que Eu bom que quero vocês falar. gostaram, né? Alguém não gostou, gente? Ah, Ô, João, A eu gente deixei nem uma fez pergunta. João, eu deixei uma pergunta no chat. Sim, sim. Eu vou pegar lá e respondo para você, pode ser? Pode ser. Aliás, eu estou vendo aqui que tem 20... Ô, Edson, eu Oi. estou vendo aqui que tem 26 informações aí no chat. Alguém pode salvar para mim essa... Porque eu não sei se tudo é pergunta ou não. São Porque poucas aí... perguntas. Ah, é? Ah, então João. Oi. Só um minuto. Só um minuto. Estamos muito... Oh, desculpa. Ah, Oi. Fala, Marisa. antes, Oi, João. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Há muito tempo que nós não nos falamos, né? Desde que eu parei de ser professora do Tales. Isso. E que presente que eu recebi. Assim, me emocionei muito agora no final. E eu venho de um tempo para cá meditando, praticando a meditação, procurando me espiritualizar. E eu vi esse seu convite como um presente. Que Um bom. presente que eu recebi por conta do que eu venho pedindo há muito tempo. Eu estou até muito emocionada. Então, eu queria pedir que você não se esqueça nunca mais de me convidar para esses momentos. E muito, muito obrigada. Você não pode imaginar o bem que me fez assistir, pensar e refletir, inclusive como professora, porque eu ainda trabalho. Então, eu vou pensar sobre isso, como eu posso passar isso para as minhas crianças. Tá, eu vou... Alguém mais tem alguma coisa para falar? Porque eu tenho... o que a Marisa falou é interessante, porque eu ia abordar isso, mas o tempo realmente é muito curto. Mas eu vou falar um pouquinho assim só. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Salvagem, Erro, tudo bem? salvagem, pode. Não Posso entendi. falar? Pode. Não entendi. Opa. Muito obrigado pelo convite. Tá? Nós tivemos uma breve conversa sobre isso no passado e eu gostei muito dos complementos que o senhor colocou aí. Tá? Peço desculpas que eu já havia me feito 2 coisas anteriormente, eu não pude participar, mas gostei muito do evento, muito, demais. Tá? Estou aberto aqui a gente discutir, filosofar e conversar. Obrigado por todos aí me ouvirem também. Obrigado. Ok. Mais alguém que falar alguma coisa? Você, pode falar. Tá. Então, gente, a Marisa falou um negócio aí interessantíssimo. Por quê? Eu acho que a grande maioria de nós deve concordar que hoje nós temos jovens, crianças, adolescentes, de uma certa forma,
totalmente perdidas no mundo. Não que elas queiram estar perdidas, tá? Mas elas estão, assim como nós temos vários adultos também nessa situação. Eu falo das crianças porque um adulto, ele talvez tenha uma condição melhor de suportar algo desse tipo, porque quando você não entende, não compreende ou não aceita determinada situação, ela se torna muito mais complexa para você resolver. E na cabeça da criança, do jovem, do adolescente, isso é exponencialmente maior. E daí isso gera uma tamanha insegurança, medo, estresse, e tudo isso acaba servindo como uma esponja onde o nosso amigo Covid acaba se acoplando. Então, se a gente, de um dia para outro, se transforma nessa esponja, é tudo o que o vírus quer. Uma esponja para que ele possa se juntar e fazer o papel dele, que não é um papel monstruoso, mas é o papel dele. Tá? Então, é importante para os professores, para quem lida com crianças, com jovens, com adolescentes, que tenha essa compreensão, porque a palavra de ordem com relação a isso é muita paciência. Por quê? Porque nós temos um certo grau de compreensão dessas coisas. Eles não têm, em algumas vezes, nenhuma. Por quê? Quando a gente fala dessas crianças especiais, isso não quer dizer que ela nasce consciente dessa especialidade. Ela, num determinado momento, ela descobre isso. O problema todo é que, se ela tiver uma quantidade muito grande de entulho na vida dela, na mente dela, isso vai ser muito mais difícil dela entender. Porque até ela tirar esses entulhos da frente, para a realidade límpida e clara aparecer para ela, já se passou muito tempo. Então, o papel do professor, do mestre, do conselheiro, do familiar, enfim, de quem lida com as crianças, nesse momento é importantíssimo. Por isso que eu coloquei a apresentação como Crianças Índico e Cristal em tempo de pandemia, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu já ouvi falar de pessoas que estão trancadas, presas dentro de casa, sem dar um passo do lado de fora, porque morrem de medo. Gente, isso é tudo que o Covid quer. Está morrendo de medo. Nós temos que ter cuidados. Nós temos que ter o máximo possível. Nós temos que usar todas as ferramentas de higiene para que a gente não dê mole para ele, para o vírus. Mas nós nos trancando dentro de casa e acabando com a nossa vida, nós não estamos resolvendo nada. Aí, a única coisa que nós estamos proporcionando é a ida, daqui a pouco, da doença, do Covid, embora, e o doente continuar. E não é isso que a humanidade precisa. A humanidade não precisa disso nesse momento. Aliás, em momento nenhum. É isso que eu queria falar. Brilhante, João, como sempre. Obrigada, João. Olha, obrigado a Obrigada, todos. João. Obrigado Obrigada. pela paciência, obrigado Maravilhoso. pela paciência, pela compreensão. E se alguém quiser conversar alguma coisa a respeito do assunto, eu estou à disposição, tá? Pelo e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, tá bom? Vou te alugar no Quando telefone. Quando vai ter a próxima palestra? Quando vai ser a próxima? Quando Quando vocês vai ser a quiserem. Amanhã, Quando vocês pode? quiserem. Amanhã, pode? João, Pode. João,
Oi. Você me conhece, sabe que eu gosto de fazer sempre uma gracinha, né? Eu quero saber se ao atingir uma contribuição para a Fundação Rotária receber Safira, se eu sou criança Safira ou idoso Safira, é isso? Safirado, né? Não, 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 não. Não, não, não. Você tem que ser solidário com a humanidade. Aí sim você vai ser um Safira, viu? É isso aí. Eu já sou índigo, já sou índigo. Isso você é, com certeza. Ô, Diego, olha, eu estou à sua disposição quando você quiser também, viu? Valeu, João, muito bom. Ok. Tá ótimo, João. Já assisti 3 palestras tuas. Cada vez mais eu fico mais encucado. Vamos ver a quarta, como é que vai ser. Olha, e que eu nem falei em outras coisas, né? João, aqui na palestra... Eu tenho que anotar meus sonhos. Meus sonhos são... Olha, eu sou em coisas do Arco da Velha. Eu vou começar a usar o caderninho para ver se eu consigo chegar depois um dia a dar uma palestra para vocês aí também. Tá certo? Oba! Fala, Marisa, você ia falar alguma coisa. Fala, Marisa. Tem uma colega minha da escola, professora também, que está assistindo a sua palestra, a Sandra. Eu a convidei, ela falou, não posso perder. É a Sandra? É a Sandra Suzano. Que bom, que bom. Seja bem-vinda. Presidente Edson, é Ieda que está falando, eu quero agradecer, porque realmente o assunto foi muito bom para mim, eu sou kardecista, e já há algum tempo, não que o kardecismo aborda isso, mas a gente estuda, e fiz curso de autoajuda, e que dizia do caderno que colocasse do lado, para quando a gente lembrar do sonho, que sonhar era resolver problemas, era ter soluções. E isso aprendi. Claro que a gente acaba não praticando, né? Mas quando você falou nisso, eu gostei. E obrigado, Edson, por ter lembrado de mandar um convite para mim. E eu reservei esse tempo para poder assistir a palestra. Obrigado também, companheiro. Eu sou do Rio Comprido e realmente eu fiquei aqui babando, colado, na coluna de ficar sentada para lá e para cá, mas realmente foi um assunto super interessante que já... Realmente eu sabia disso. Tá bom? Muito obrigada pela palestra. Obrigada, presidente, por ter me convidado. Obrigado você, Iara. João, essa associação do Rotary tem aqui no Catete ou no Flamengo? Tem no Flamengo. Você depois poderia me passar o endereço de onde é? Claro, a gente pode... ver os dias da reunião? Me manda um WhatsApp que eu mando tudo para você, tá bom? Tá, farei mas olha só, com relação ao que a Ieda falou aí, Edson, só mais um segundinho, sobre o negócio do sonho. É interessante, gente, porque quando me foi dito isso, que as pessoas não acreditam, por isso não conseguem, eu mesmo não acreditei que fosse acontecer. O problema é que eu tenho um problema sério, sempre tive. Eu sou teimoso demais. E aí eu teimei até o negócio acontecer. Hoje, sabe o que acontece? Quer dizer, hoje, a partir de um determinado ponto, o que começou a acontecer? Eu já não sabia mais quando eu estava sonhando e quando eu não estava. Então, eu criei regras para me mostrar que eu não estava acordado naquele momento e sim sonhando. E isso é assim, meio maluco, por isso o Josias falou disso, eu não falei de algumas coisas. Viu? Então, chega uma hora, porque o que acontece? A pessoa diz assim, sonho é sonho. Não, sonho não é sonho. Sonho pode ser sonho. O que acontece? O sonho que a pessoa diz que tudo igual é quando você sonha e você é mero espectador no processo do sonho. Você não interage, entendeu? Você é mero espectador, como se você estivesse num cinema olhando para a tela, vendo tudo acontecer. Você é um espectador. O sonho que eu estou falando é aquele sonho que eu entro no sonho e eu interajo com o personagem que está lá do outro lado. Isso acontece comigo. Isso acontece muito comigo.
Pois é. Então, aí, Sério mesmo. e aí, quando isso passa a ser muito frequente, muitas vezes porque o principal no processo é você se lembrar que você está dentro do sonho e não fora. Mas como é que você vai fazer isso? Tem alguns parâmetros, mas às vezes você está preocupado com alguma coisa e tal, e você não percebe os parâmetros. Eu consigo voltar no mesmo sonho. Ah, isso é mole. É mole. Sonhar Então, 5 Marisa, vezes o mesmo queria dar um sonho. recado para a Marisa. Marisa, existe um site do Rotary, www.rotary.br.gov, ou gov.br. GovBR. Não, Gov não é Gov, não. É Não, Org. www.rotary.br. Não, Não, querido, org. É Org. Eu vou Rotary.org. passar para ela, Josias. Depois você BR. manda para mim. Isso. Tendo Isso. pesadelo. Na vaga do distrito. Calma, Marisa, pessoal. Eu tô Posso tendo falar, pesadelo. Marisa? João, depois você põe para mim lá no... Ô, Marisa, WhatsApp. você está convidada aí uma quarta-feira na reunião do Lagoa, lá no Monte Líbano, e você vai começar a conhecer o Rotary e, de repente, se apaixonar pelo Lagoa. É longe da minha casa. Não, é melhor Tem o Botafogo, Rotary Botafogo, que Flamengo e Glória Isso, já melhorou. Giras. Mas eu agradeço, eu me interessei. Depois, João, você coloca para mim o site, tudo, Coloco, e sim. eu vou procurar saber, eu me interessei. E é aquela história, né? Eu agora presto atenção, eu tenho pedido para prestar atenção aos sinais. E eu estou vendo isso como um sinal e eu quero prestar atenção. Eu não que vou bom. deixar passar despercebido. Que bom. Não, valeu. Vou sair fora. Boa noite, eu vou sair. Pessoal, daqui, boa noite aí. Boa noite. João, Boa manda um noite, beijo para Aida. Tereza. ó, parabéns. Manda um beijo para Tereza, João. João, Parabéns, João. Grande abraço. Obrigado. Parabéns, João. Boa noite. Tchau. Parabéns, João. João, Beijo no obrigado. Thales João, e na João. Tereza. Quero Oi. Parabéns, João. Obrigado. eu mandei um zap para você de quase 5 minutos, tá, com comentário, inclusive, sobre esse problema do sonho ou sono, tá? Beleza, tá bom. Legal. Agradeço a presença. Vou sair. Um abraço. Não sei repetir. Gente, é show isso. Eu não consigo. O Edson vai encerrar? Está encerrada a reunião. Tchau, João. Um abraço a todos aí, gente. Tchau. Estou conectando Tá também. legal. Beleza. Tchau, João. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. Eu pedi para você me mandar oração, hein? Aquela oração eu pedi para você me mandar, tá? Eu vou te contar a história dessa oração, tá? Tá, Tem manda história. também. Manda os dois. Manda a oração e a história junto. Pode mandar pelo WhatsApp. Tá bom. Boa noite. Tchau, boa noite para você. Boa noite, pessoal. Boa noite, hein? Boa noite. Vou encerrar.